Primeiramente, gostaria de agradecer ao grupo de pais que escolheu a gente para ser voz deles. É muito diverso, realmente, é um espectro. Tem crianças de todo quanto é tipo, assim como as pessoas típicas. A gente não é igual, ninguém é igual. Eu preparei um texto para ler, mas, visto que a gente discutiu aqui hoje, eu acho muito importante eu falar o que está no meu coração hoje e o que a gente viu e vivenciou juntos aqui. Como a Vera disse, essas crianças crescem e elas não se incluem na sociedade com tanta facilidade, né? E há o que se fazer desde a idade primária nessas crianças. E a gente viu aqui, bastante se falou sobre tudo que hoje se oferece e tudo que hoje se faz, mas eu digo que, infelizmente, a gente tem muito que poderia fazer de maneira efetiva. Na inclusão nas escolas, e eu falo desse assunto porque o meu filho tem 3 anos de idade, e eu vivi uma realidade muito árdua para eu conseguir com que ele fosse, por exemplo, acompanhado nessa idade em que a estimulação na idade precoce ela é a coisa que vai mais mudar a vida deles para sempre. De repente, ele vai conseguir amarrar um sapato, ou ele vai conseguir fazer cocô no vaso um pouco antes, se ele já for estimulado em todos os âmbitos, na casa, nas terapias e na escola. A chance desse ser humano de conseguir a sua independêcia é maior e vai conseguir antes. Então, eu peço apelo aqui para as autoridades presentes, para secretarias presentes, e olhar o que, de fato, a gente pode fazer, ainda hoje, e melhor para essas crianças. Porque, gente, sinceramente, a gente encontra muita burocracia para conseguir, não é? A gente encontra muita burocracia para conseguir cuidados básicos, para a gente conseguir suporte básico, a gente se desgasta, além do desgaste da gente ir trabalhar, conseguir a nossa renda para custear tratamentos via particular, que a gente viu, nada é ideal ainda. É um assunto novo, precisa ser discutido esse assunto. Então, a gente lida muito com a má vontade, muitas vezes. E a gente se coloca em papéis que parece que a gente está numa verdadeira caça às bruxas. Como se a gente estivesse aqui para apontar. Essa pessoa faz certo, essa pessoa faz errado. Nós não queremos isso. A gente quer ter boa relação com todo mundo. E o pior, isso nos dá... muitas vezes a gente acaba tendo uma relação... que não é da nossa vontade, com os professores que estão em contato direto com os nossos filhos, com os professores de AEE, né, com as pessoas que estão no nosso dia a dia e lutando em prol da mesma coisa, a gente se embate, a gente começa a ter embate um com o outro, porque não tem política pública eficiente, infelizmente, ainda. Enquanto a gente não assumir isso de maneira geral, a gente não vai conseguir caminhar para frente. Eu vi o meu filho evoluir muito após a intervenção precoce e intensiva. Eu digo intensiva porque é o dia inteiro. Ele começa o tratamento da hora que ele acorda e ele termina a hora que ele vai dormir. E isso é o dia inteiro. Se a gente faz isso na idade que ele está, eu digo que quando ele tiver 10, ele vai estar com menos dificuldades do que se ele não estivesse fazendo isso. E isso vai interferir lá na frente, quando ele for um adulto. Eu tenho certeza disso. Então, quando a gente deixa de fazer, porque é muito amplo, porque é muito difícil, e a gente deixa de fazer o que está ao nosso alcance, a gente acaba sentenciando aquela pessoa a ter mais dificuldade do que ela realmente teria se a gente fizesse essa estimulação desde cedo. Então, eu gostaria de ler um texto que eu fiz quando eu recorri a um dos vereadores para esse suporte especializado nas escolas, porque a maioria das crianças, a escola é onde ela passa a maior parte da vida. Então, as atividades de contraturno são complementares, mas é muito importante que a visão da escola seja inclusiva. E a gente depende muito da boa vontade para que essa inclusão aconteça. Ela ainda não é de maneira geral, ela não acontece de maneira geral ainda. E se a gente se somar, e se a gente dar a mão um para o outro, se a gente fazer parcerias sólidas, é
completamente possível que isso se estabeleça. Eu tenho certeza disso, porque eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer e não foi fácil. Eu perdi quase 2 anos de estimulação da vida do meu filho. E isso é muita coisa quando se trata de estimulação precoce, porque a elasticidade do cérebro dele não vai durar para sempre. Mas eu consegui estabelecer, e os resultados que eu vejo em pouco tempo disso é fantástico. Eu gostaria que todos tivessem a oportunidade que o meu filho está tendo de ter estimulação precoce em contraturno, durante a fase escolar e após a chegada dele na casa, né? E que a família não esteja desgastada por ter tanta luta, por ter tanto trabalho, por estar tão sobrecarregado, e isso também é importante. Então, se a gente desequilibra as funções da escola, a função da família e a função dos tratamentos, um lado vai se sobrecarregar, e quem vai sofrer vão ser essas crianças, vão ser essas pessoas que vão crescer com traumas. A gente está falando de pessoas que são mais vulneráveis do que a maioria das pessoas, né? Todo mundo está suscetível a ter traumas, mas as pessoas que têm um neurodesenvolvimento diferente, elas estão mais vulneráveis a passar por isso com mais frequência. E isso acaba com o potencial funcional de qualquer ser humano, não é só do autista. Então, a gente precisa olhar, como minha querida amiga Vera falou, para eles como pessoas primeiro. A gente vê muitos autistas chegando na área da arte, e acima da média até, a gente vê muitos autistas, sejam eles com déficit intelectual ou não, a gente vê se tornando artistas consagrados, a gente vê se tornando cientistas, porque ele faz aquilo, ele tem um hiperfoco e ele produz aquilo. Isso pode ser muito importante para a sociedade, eles retribuem mais do que às vezes uma pessoa, se eles conseguem chegar lá. E eles não conseguem muitas vezes chegar lá por conta de preconceito, por conta da gente olhar aquele ser humano cheio de estereotipia e falar, meu Deus, ele não vai dar conta. A gente fecha portas. Então, nem tudo é fechar portas. A gente fala muito o que a gente deve fazer pelo autista, né? Mas se a gente der oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, vocês não fazem ideia do que eles podem fazer por nós. Conviver com uma criança, com uma pessoa que pensa diferente, é um crescimento pessoal para todo mundo. E a gente fecha portas para isso. A gente não quer esse crescimento? Porque você também aprende com o autista, não é só o autista que aprende com você. Então, eu acho que assim, a gente precisa se permitir em se misturar mais. Antigamente, a gente tinha preconceitos, e isso é normal. A gente tem mais preconceitos enquanto não se discute, enquanto não se mistura, enquanto a gente não promove com que essas pessoas estejam incluídos dentro da gente, com os mesmos direitos de ir e vir, com as mesmas oportunidades, né? Nós não temos isso ainda, que é a nossa luta. A gente está lutando para que isso seja possível, mas precisamos admitir que não tem oportunidade igual para todos. Nem entre as pessoas típicas isso tem. Então, e quando a gente não propõe isso para essas pessoas, a gente está fechando porta para nós mesmos, porque a gente está fechando portas para que a gente se desenvolva melhor como ser humano. Você não vai se desenvolver além daquilo que você se propõe a experimentar. Então, eu estou aqui para pedir e para falar para vocês o quanto que eu sei que é difícil conseguir o apoio dentro de sala de aula, o tanto que eu sei que é difícil conseguir que a gente saia com essas crianças em sociedade, sem que tenha alguém falando, nossa senhora, que criança mal educada, não é verdade? Então, assim, eu acho que é muito importante... Obrigada. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, discutir isso, sem que isso seja um tabu. Não é o final do mundo, também. É só um comportamento diferente. E que se todos olharem, não pesa para nenhum lado. Se todo mundo olhar, não pesa para nenhum lado. Você vai incluir essa pessoa e todo mundo vai se beneficiar disso. Não só as famílias dessas pessoas, mas a sociedade como um todo. O Einstein, quando tinha 4 anos, falou tarde, e na época eles acreditavam que ele seria uma pessoa
dependente para o resto da vida. E eu gosto de citar esse exemplo porque ele fez um avanço que, se ele não fosse autista, ele não teria feito esse avanço, porque ele pensou muito, ele teve um hiperfoco e ele avançou muito na ciência. Então, assim, sem a gente ter esse amparo social e essas políticas que olham de fato para essas pessoas que apenas agem e pensam diferente, como é que a gente vai dar oportunidade para mais gente chegar lá? Para mais gente contribuir com arte, para mais gente contribuir com cultura, com ciência, enfim, com todas as profissões. A gente só precisa dar oportunidade. Cada um tem o seu tempo. Isso não quer dizer que é impossível. Então, eu gostaria muito de enfatizar o quanto é importante a estimulação precoce. E eu vi o meu filho sair de uma condição de que ele batia a cabeça no chão toda vez que ele precisava comunicar alguma coisa, ele só girava em torno do seu corpo o dia todo, apagava e acendia a luz, pegava objetos e girava. O meu filho fazia isso o tempo inteiro. Hoje ele já está iniciando uma fala, mas o meu filho faz estimulação, da hora que ele levanta até a hora que ele dorme. E eu vejo que ele não tem um atraso hoje. Ele é daqueles famosos autistas que as pessoas falam, nossa, mas ele nem parece autista. Né? A gente escuta isso. E isso é um perigo, porque o autista que não parece autista, às vezes ele é privado de um suporte desde a infância, porque ele não dá trabalho, ele não bate no amigo, ele não é agressivo. Então, por que eu vou gastar dinheiro com esse aluno? Ele ainda não é um problema. Mas se a gente for esperar virar problema para ter política pública, a gente vai gastar mais e a gente vai sentenciar mais pessoas a ter uma vida não funcional. E eu peço esse apelo para vocês hoje aqui. Muito obrigada.